Jonathan, eu tenho uma área de pastagem aqui, mas ela está degradada, ela parece que está muito compactada, não produz direito. Eu posso jogar qualquer produto lá que não dá resultado. Eu sempre recebo essa dúvida aqui no canal e é sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá, meu povo, Jonathan por aqui, chegando para mais um vídeo do canal Agro Brasil. Lembrando sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e também deixe seu like. Dá trabalho gravar todos esses vídeos, então só o que a gente pede é o seu like e a sua inscrição. Também, se você quiser receber os materiais em PDF dos vídeos aqui do canal, tem um link aqui na descrição, no WhatsApp e também no Telegram. Você que não entrou ainda, entre, porque a gente manda os PDFs e também aviso dos vídeos novos. Vamos falar então sobre algumas dicas para reformar a pastagem. O vídeo de hoje também tem como objetivo mostrar para o produtor rural que a gente não precisa necessariamente gastar muito dinheiro para reformar uma pastagem. Essa área que vocês estão vendo aqui, ó, essa fotinho, é de um produtor rural da nossa consultoria. Porque a gente sempre busca fazer o máximo possível sem precisar necessariamente gastar muito recurso. Né, que o produtor rural consiga ver o resultado ali com algumas ações, mas sempre pensando em uma agricultura profissional, em uma agricultura técnica de resultado efetivamente. No Brasil, vocês devem conhecer, aqui existem muito dessas áreas, pastagens totalmente degradadas. Pasto que está muito baixo, que não produz direito, tem muita planta daninha, está muito compactado. Aquele pasto, muitas vezes, o produtor rural jogar uma ureia, jogar um calcário, dependendo da situação, ele não vai conseguir ter um grande resultado. Por quê? Já está muito degradado, já está muito compactado. Aí ele vai precisar entrar com uma reforma de pasto. Não tem o que fazer. Em algumas situações, infelizmente, não tem o que fazer. Aí é muito da avaliação do produtor rural, ver como é que está a área dele, para ver também o que ele pode fazer. Será que ele pode reformar? Ou às vezes só jogar um calcário em cobertura já dá um resultado excelente, ele já consegue recuperar aquele pasto. Mas em outros casos, né, já compactou, já está cheio de guanchuma, já está cheio de planta daninha, aí não tem o que fazer, a gente precisa fazer realmente uma reforma de pasto e a gente vai passar algumas dicas muito importantes e muito legais aqui para o produtor rural fazer uma reforma de pasto de uma maneira profissional. Não é pegar uma dica do vizinho que utilizou 3 toneladas de calcário, daí fulano disse que era bom utilizar cama de frango. Não é isso. Não é isso. Pode ser que dê certo no primeiro ano, fazer de qualquer jeito, sem critério técnico nenhum, pode ser, mas a longo prazo isso tende a se degradar novamente, porque a gente não conhece o nosso solo, a gente não conhece a nossa fertilidade. Por isso que a primeira dica que a gente deixa para vocês aqui é fazer uma análise de solo. O pasto deve ser tratado da mesma maneira que eu trato uma área de milho, uma área de soja, uma área de uma cultura agrícola normal, né? E a gente precisa de uma análise de solo para verificar como é que estão os parâmetros, quanto que tem de fósforo, quanto é que tem de potássio, como é que está a questão da saturação por bases, como é que está o alumínio, se tem muito alumínio na área ou não. E aí uma dica interessante seria fazer uma análise de solo por talhão. Qual que é o tamanho do talhão, Jonathan? Depende da tua propriedade. O talhão ele tem que ser homogêneo, mas geralmente seria de 5 a 10 hectares, o máximo, tá? O mínimo não existe o mínimo, tá? Mas de 5 a 10 hectares seria o máximo de tamanho por talhão para a gente verificar como é que está a questão química ali. Eu posso também fazer, e seria muito interessante, uma análise de 20 a 40 com uma profundidade um pouco maior, porque aí eu consigo verificar como é que está, quanto é que tem de alumínio, quanto é que tem de cálcio, para eventualmente jogar um gesso agrícola para melhorar também as condições em perfil. Com os resultados da análise, você consegue planejar as operações que você vai fazer. Então, quando que deve ser feita essa operação de coleta de análise de solo? Geralmente se faz de março a junho, Pode fazer em outra época? Pode fazer, é melhor fazer do que não fazer. Mas a gente fala de março a junho porque se inicia boa parte do Brasil, época das chuvas, né? O início do verão novamente.
ali em setembro, em outubro, né? Algumas regiões um pouco antes, algumas regiões um pouco depois. Então, nesse período vai dar tempo de você fazer análise de solo com tranquilidade, fazer a compra de produtos e todo o planejamento também com tranquilidade. Então, nós estamos atualmente na época de fazer análise de solo. Se você está com uma área degradada de pasto, aí fica a dica de você fazer uma coleta para análise de solo. Depois, uma outra dica extremamente importante que dá muito resultado é as recomendações de correções e de adubação. Correções é o seguinte, você vai ter que, em muitos casos, essas áreas aí que estão muito degradadas, que o pasto não responde mais, nós temos altos níveis, né, um solo muito ácido e uma saturação por bases muito baixa. Então, nesse momento, a gente escolhe um calcário, né? Inclusive, existem sim diferentes calcários, tem o calcítico, tem o dolomítico, mas também tem outras classificações quanto à PRNT do calcário. Eu posso escolher utilizar um calcário com PRNT um pouco mais baixo, que demore um pouco para reagir no meu solo, para que esse calcário mais grosso, digamos assim, né, que demore mais para reagir, ele possa, com a chuva, com o tempo, descer e corrigir o perfil também desse meu solo. Então, a escolha do calcário, do melhor calcário para aquela área é interessante, porque a gente já pegou alguns produtores rurais que compraram calcário antes de fazer a análise de solo. Aí tinha na propriedade dele lá 85, 100 toneladas de calcário e ele ia precisar utilizar 10 toneladas. O que ele vai fazer? Vai jogar todo esse calcário restante na área dele? Vocês sabem, quem acompanha aqui o canal, que calcário demais no solo também traz problemas. Indisponibiliza fósforo, micronutrientes, pode se tornar um problema sim. Então, primeiro eu faço análise de solo, recebo o resultado para depois comprar o calcário e escolher o calcário. Também com relação à reposição de nutrientes, você pode ter às vezes pouco fósforo, pouco potássio e você pode ter que utilizar um produto para repor esses nutrientes no solo. E muito cuidado com o produto. Ah, Jota, eu quero utilizar cama de frango aqui, eu quero utilizar esterco bovino. Excelente! Essa época que você está reformando o pasto é época ideal. É época ideal. Né? Porque depois é mais difícil você jogar em cobertura uma cama de frango, você jogar em cobertura um esterco bovino. Então, muitas vezes, inclusive essa semana a gente teve aula na ESAFERT, que é a Escola de Adubação e Fertilidade do Solo, que a gente fez uma recomendação para a área de Tifton 85, de um produtor rural aqui próximo também, que nós, para fazer implantação de um pasto, a gente escolheu só cama de frango. Né? Mas não só joga 3 toneladas, joga 6 toneladas. Não, a gente fez uma análise da cama de frango, verificou quanto é que tem de nutriente, verificou o solo, como é que estava a condição dele de nutrientes e pegou a melhor quantidade para jogar naquele solo, de uma maneira profissional, é claro, né? Também a gente tem que buscar os produtos que têm o melhor custo-benefício, fazendo com que o produtor rural economize dinheiro. Não é só, você vai jogar esse novo produto aqui. Ou, por exemplo, a gente já pegou também produtor rural que veio com uma recomendação de adubação absurda. 800 quilos por hectare de super triplo em cobertura, jogar 600 quilos em cobertura também de cloreto de potássio. Então, assim, são coisas irreais, coisas que o produtor rural, quando uma dose é muito alta, o produtor tem que desconfiar. Né? Porque, às vezes, tem muita gente que vai recomendar adubo para o produtor rural e faz o quê? Vai lá numa planilha, né, e coloca os dados lá de potássio, os dados de fósforo e dá um número lá, 800 quilos de super triplo, 600 quilos de cloreto de potássio. Aí o produtor rural vai ter que gastar quanto? Às vezes tem que gastar 5, 6, 7 mil reais só com compra de produto para jogar naquele solo, né, por hectare. Então, assim, nós temos que estudar para ver, às vezes, se a gente tem um solo que está muito ruim, a gente começa aos poucos, faz o melhor possível naquele momento e vai melhorando também os níveis lá de nutrientes ao longo dos anos, para que o produtor rural não precise gastar muito logo de largada aqui, certo? E aí tem a terceira, que é o preparo de solo. Pode ser que você dispense essa operação, mas em muitos solos que tem pastagem degradada, tem muita compactação, aí não tem jeito, tem que utilizar um arado, tem que utilizar uma grade, muitas vezes passar 2 vezes a grade,
que é muito importante para descompactar esses solos. Nessas situações é muito difícil descompactar solos naturalmente. Até existem algumas técnicas, mas é muito complicado. Então, por isso a gente recomenda o produtor rural realmente fazer o preparo através de um arado, de uma grade e tudo mais. Nesse momento que vai fazer o arado, vai fazer a grade, é quando a gente pode utilizar um calcário. Então, jogar o calcário e fazer incorporação ali também. Se possível, depois de alguns dias, você pode também incorporar ali um adubo orgânico, uma cama de frango, um esterco bovino que você vai utilizar naquela tua área para corrigir o nível de nutriente, tá? Número 4, plantio de pastagens. E aí que muito produtor erra também, tá? Muito produtor erra. Nós precisamos, primeiro, escolher uma espécie adequada com a minha realidade. Se eu tenho um solo com baixa fertilidade, que eu não quero investir tanto, eu não vou começar com a pastagem mais exigente no quesito fertilidade. Eu começo com uma menos exigente e trabalho bem essa pastagem. Existem muitas pastagens aí no mercado que nós podemos estar posicionando em uma área. E também a gente tem que comprar sementes certificadas com valor cultural alto, tá? Existem várias sementes aí no mercado que tem vários preços também, mas às vezes tem uma semente que é muito barata, mas tem uma germinação baixa, tem grau de pureza baixo. Aí o produtor rural acaba perdendo se ele comprar um produto muito barato e de baixa qualidade também. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando como que você calcula quanta semente vai por hectare, questão de quilos, deixa um comentário aqui abaixo que a gente vai fazer mais para frente um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem, é claro, né? Também cuidado para não errar com a questão da quantidade de sementes necessária por área. Tem uma diferença se você vai plantar em linha de semeadura, se você vai plantar em cobertura, a questão de quantos quilos você vai utilizar, porque se você utilizar menos do que o necessário, pode ser que você fique com uma área falhada, com uma área sem uma cobertura adequada. A gente tem que tomar muito cuidado também com essa questão. Então, no plantio, devemos tomar bastante cuidado com isso, certo? E aí, pessoal, vocês estão vendo esse gráfico aqui, eu vou explicar para vocês de uma maneira simplificada para que a gente possa melhorar os nossos manejos nas áreas, certo? Nós temos aqui uma condição de subpastejo, que é uma área que tem bastante pasto e que os animais estão pastejando pouco, e uma área de superpastejo, que é a condição mais comum. O produtor rural tem vários animais e ele tem que largar naquela área e eles acabam então pastejando demais o pasto e ficando muito pequeno, rapando efetivamente aquele pasto. E aí a gente tem duas curvas aqui. A curva de ganho por animal, que começa com alto ganho por animal quando a gente tem uma condição de subpastejo, e a curva aqui de ganho por área, que começa com baixo ganho por área, né, porque a gente está em condição de subpastejo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e depois, né, vai diminuindo, porque os animais estão pastejando demais e o ganho por área vai diminuindo. Qual que é o objetivo do produtor rural? Ficar aqui na amplitude ótima, quando eu tenho um bom ganho por animal e um bom ganho por área. Porque se eu pastejar demais, vai acontecer isso. Pastagem degradada, geralmente eu tenho um baixo ganho por animal e um baixo ganho também por área, porque eu estou em condições de superpastejo. Então, o objetivo do produtor rural é trazer para essa condição uma amplitude ótima, uma taxa ótima de pastejo. Como que eu faço isso, Jonathan? Esse que é o grande segredo. Como que eu faço isso? Não deixando os animais detonar aquele pasto ou pastejar demais aquela área. Por isso que a gente tem nessa tabela, e eu já mostrei para vocês em alguns vídeos também, que é quando que os animais devem entrar numa área para pastejar e quando que eles devem sair. Geralmente eles devem sair a 50% da altura de entrada. Por isso que a Embrapa desenvolveu essa tabela aqui muito interessante. Então tem a planta forrageira aqui, tem os pânicos, né? Mombaça e Tanzânia. A altura de entrada, que é 90 centímetros para Mombaça e 70 centímetros para Tanzânia. E a altura de saída é de 30 a 50 centímetros. Jonathan, se eu deixar os animais pastejar para ficar com 10 centímetros, o que acontece?
a planta vai paralisar o crescimento de raiz e vai demorar mais para se recuperar. Então, por isso, sempre que a gente bate nessa tecla da importância da altura de saída dos animais. Se os animais pastejarem demais a minha área e eu tiver que tirar com 10 centímetros, por exemplo, um pânico, vai acontecer isso. Eu vou ter uma diminuição do ganho por área e uma diminuição também aqui do ganho por animal. Eu devo prestar atenção também que cada forrageira vai ter uma altura de entrada e de saída diferente segundo as suas características. Aqui nós temos, por exemplo, um peniceto purpúreo, né? Um Camerun, né? Que é um capim-elefante. 100 centímetros de entrada e de saída de 40 a 50 centímetros. Tem ainda a Braquiária brisanta, que é entrada com 25,30 e saída com 10,15. Tifton 85, entrada com 25 e saída com 10,15. Só para que o produtor rural possa prestar atenção nisso. E se ele conseguir fazer esse manejo, eu sei que muitas vezes pode ser um pouco complicado, né, por questão de quantos animais que ele tem por área. Às vezes se chove ou se não chove, cresce mais o pasto ou cresce menos. Então, de toda essa questão, mas tentar manter o mais próximo possível do ideal, aí o produtor também vai se garantir com que ele não tenha problemas com degradação desse pasto. Se você quiser aprender tudo sobre adubação de pastagem passo a passo, nós temos a nossa Escola de Adubação e Fertilidade do Solo. Tem adubação das mais diversas culturas agrícolas, tem interpretação de análise de solo, recomendação de calagem e gessagem, um curso específico de adubação orgânica e de adubação verde, tem certificado, tem grupo de alunos, tem muita coisa. Hoje é o maior curso do Brasil focado em adubação e fertilidade do solo na prática, que a gente pega as análises de solo dos produtores nossos e faz as aulas lá mostrando para vocês o que precisa, o que não precisa, o que a gente pode fazer. Então, se você quiser se inscrever, tem um link aqui abaixo, tá, para você entrar para ESA Fértil. Um forte abraço, até um próximo vídeo e tchau, tchau!